Olá, pessoal, né? Estou aqui de novo. Será a nossa última aula para passar para a revisão, certo, de vocês, dando continuidade a políticas e programações de saúde, certo? Vamos lá dar início a mais uma aula, nossa última aula, ok? Só um instantinho que está abrindo aqui a aula. Vamos lá, políticas e programações da saúde, nossa 10ª aula. Lembrando que a próxima será a revisão, certo? Vocês têm que responder, certo? Temos 2 atividades que eu passei para vocês obterem os conhecimentos, né? Tem as slides, tem as aulas aí gravadas para vocês voltarem, tirar suas dúvidas, aprofundarem os estudos de vocês, buscando novos conhecimentos, né? Então, vamos lá. Hoje vou falar sobre a importância do papel do profissional de saúde, né, porque nós, da área da saúde, temos um papel muito importante, fundamental, dentro das unidades de saúde, seja ela na atenção primária, secundária, terciária, né? Então, vamos lá. Sabemos que o profissional de saúde hoje, a busca, né, a demanda hoje sobre a carga horária, sobre os vínculos empregatícios, né, sobre a taxa de emprego e de desemprego, né, é muito grande também a procura, né, por técnico de enfermagem, tem os concursos aí que estão para vir, né, vocês que pretendem estudar para concurso, né, ser um profissional de excelência, né, com algo fixo, né, ou trabalhar em algumas instituições privadas, certo? Então, nós temos um papel muito importante dentro da área da saúde, né? Nós que levamos o cuidar, aquele amor, aquele vínculo com aquele paciente, com aquela família, né? Tratar o outro como que a gente queria que fosse tratado, né? Mais humanizado, né? Com aquele cuidado que gostaríamos de ter. Então, é, o profissional da saúde tem grande relevância em outros locais, como escolas, centros de reabilitação, empresas, órgãos públicos, né? A formação e a qualificação são os requisitos fundamentais para entrar na área da saúde. Então, você só consegue entrar, fazer algo dentro da área da saúde se você tiver essa qualificação, tiver esses requisitos, né? Foi a questão que eu falei, que tem, para quem é técnico, tem os cursos de atualização, né? Vão lá no Corém, busquem também a Escola de Saúde Pública também oferece muito curso de atualização, tanto em feridas, temos a ABEM, a Associação Brasileira de Enfermagem, né? Que ministra cursos tanto para técnico como para enfermeiro, para quem é sócio, não sócio, certo? Ou quem quer fazer o técnico e mais lá na frente fazer uma faculdade, né, um nível superior também, dentro da área da saúde, né? Então, então essa busca, né, por novas aprendizagens. Então, é muito importante. Tudo isso está englobado, tudo é questão de políticas. Eu tenho que me policiar, me politicar do que eu quero, do que eu quero para mim, do que eu quero para o outro, né? Eu sou uma pessoa que gosta daqueles cuidados, se eu gosto de cuidar, se eu gosto de tratar, né? Então, tá em a área excelente, não tenho dúvida desde a hora que eu escolhi a enfermagem para minha vida, né? Estou até hoje, tenho
tenho 2 coréns, né? Eu tanto sou técnica de enfermagem, como eu também sou enfermeira. Meu técnico, me formei em 2012, e como enfermeira em 2017. Então, eu tenho uma experiênciazinha um pouquinho, como é que eu posso dizer? Um pouquinho grande, né? Tanto dentro da área hospitalar, como pré-hospitalar, unidade de saúde, né? Que são as atenções primárias. Tenho em nível tanto secundário também, como tenho conhecimentos na área de nível terciário, né? Ok? Então, eu quero que o papel de vocês sejam excelentes futuramente, tá bom? Então, eles educam, orientam os pacientes, né? O nosso papel é esse, de educar, orientar os pacientes e os familiares sobre as questões relacionadas à saúde, né? Que é a questão, o horário que se toma a medicação, né? Para fazer um tratamentozinho com cuidado, né? Obedecendo todas aquelas orientações que a gente dá no início, né? Ter o seu próprio autocuidado, fornecer autocuidado, mostrando a prevenção, por que que se tem que fazer o tratamento, né? Que é para poder prevenir o surgimento de novas doenças. Ainda a gente executa atribuições importantes na promoção da saúde, na prevenção de complicação, capacitando os pacientes a tomar decisões informadas sobre sua saúde, né? Vou dar um exemplo. Seu João, vamos levantar cedo hoje, tomar um banho, né? Já preocupado com a higiene, né? Seu João, vamos dar uma caminhada hoje aqui em volta do quarto, aqui no corredor da unidade, né? Isso fazendo o quê? O condicionamento físico. Seu João está na hora do seu é, está na hora de tomar a sua medicação, né, para evitar e melhorar a condição clínica daquele paciente, fazendo o tratamento correto. Então, nós somos importantíssimos quando buscamos, como tentando melhorar e garantir, assegurar, né, aquela qualidade de vida daquele paciente. O médico vem, faz aquela visita, né, avalia se precisa solicitar novos exames. Nós somos importantes quando acionamos o laboratório, levamos paciente para o raio-x, certo? Então, tudo está interligado, ok? Nós também somos importantes quando o médico faz a troca da medicação e precisamos, e aquela outra medicação foi suspensa, tendo que estar atento às prescrições, né, os sinais vitais, que é a pressão, temperatura, glicemia, né, frequência cardíaca, frequência respiratória, se eu tenho tudo isso anotado, notificado, checado, então eu estou contribuindo, né, estou sendo importante para aquele paciente. Por quê? Porque eu estou, como eu falei, da questão da coleta de dados, né, se eu não fizer essa coleta e deixar notificado, registrado, como é que aquele médico que vai estar junto ali naquela minha equipe multidisciplinar, né, também, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, como é que ele vai saber que aquele paciente está melhorando, né? Então, tudo isso, tudo isso está envolvido, né? Tudo isso se interligam entre si, né? Eu sendo um bom profissional de saúde, eu sendo capacitado, eu sendo orientado e fazendo essa condução, então eu vou estar passando melhorias para aquele paciente, né? Para a minha unidade. E sobre a equipe multidisciplinar de saúde, o que é que vocês compreendem? Quem é que trabalha, quem é que está ali presente, quem é que está envolvido dentro dessa equipe multidisciplinar, né, de saúde? O que é que vocês entendem sobre multidisciplinar? Qual o papel mais importante, né? Então, temos que ter esse olhar também, né? Trabalhar em equipe, né? Trabalhar com o outro, né? Saber lidar com o outro, certo?
Então, a equipe multidisciplinar de saúde tem um papel essencial no alívio dos sintomas, na melhora da qualidade de vida, no conforto ao paciente e sua família. É um time, né, que busca o quê? Levar cuidados, né, para aquele paciente paliativo, que é frequentemente composto, né, quando vamos na visita domiciliar, ou mesmo hospitalar, é composto pelo médico, por enfermeiro, assistente social, voluntários, líderes religiosos. Então, a gente busca ver a melhor condição, né, para poder aquele paciente que já está no paliativo, que, por exemplo, não tem algo mais, não tem nada mais a fazer, a não ser que venha a ter uma mortalidade assim, né? Venha a óbito, por exemplo, pelo menos tomando medicação para dor, né? Tem um ambiente, eu quero que a minha família esteja perto. São tomadas de decisões que aquela equipe vai ter com aquela pessoa, né? Então, a equipe multidisciplinar faz visita também, faz handle, né? Para saber qual os antibióticos está sendo utilizado, se aquele paciente que está internado tem alguma ferida, o que é que pode ser intervido, quem eu tenho que acionar, fora aquela minha equipe, né, fora o médico, enfermeiro, o serviço social, a nutrição, eu tenho que chamar quem mais, qual outro líder que eu tenho que chamar, né? Então, a aplicação de cuidados multidisciplinar é essencial para ganhar mais a assertividade no tratamento de doenças, né? Quando você tem mais de um profissional envolvido, de um diferente campo de atuação, fica mais fácil que novas perspectivas e visão ajudem nessa solução, né? A gente vai poder debater, né? Sobre determinada doença, determinado tratamento, né? Qual é a melhor solução que a gente pode estar obtendo ali, certo? Naquele momento, qual a forma mais qual a forma mais benéfica, né? Ou a forma que a gente possa estar intervindo para a melhoria da qualidade de vida daquela pessoa, daquele paciente, né? Então, ter equipe multidisciplinares dentro da unidade de saúde, né, facilita a troca de informação, melhora o desempenho das atividades, das relações individuais e coletivas, pois todos trabalham focados com o mesmo objetivo, né, o sucesso profissional também, tanto da empresa como dos próprios colaboradores. Se eu tenho, se eu tenho uma equipe que tem pessoas que trabalham sozinhas, então nós temos que conversar também com essa pessoa, né, com esse profissional. Mas se eu tenho uma equipe que trabalha no coletivo, por exemplo, a equipe multidisciplinar é um coletivo, são várias pessoas, né, que trabalham ali atrás de buscar dados para poder ter melhoria naquele atendimento, né, na prestação de serviço daquele atendimento, melhor, na busca e na garantia de prestar uma melhor qualidade de vida, uma melhor assistência, né, ter mais assertividade no tratamento, né, progredindo para que aquele paciente, ele tenha, né, uma resposta mais imediata ao tratamento, né. Então, a equipe multidisciplinar, ela busca esse desempenho, né, nessa questão, eles são mais focados mesmo realmente no objetivo de cada pessoa, de cada busca que é realizada durante as visitas. Os benefícios da equipe multidisciplinar. O que é que vocês entendem? Quais são os benefícios? O que é que busca trazer isso para dentro da área da saúde, né? Podemos dizer que a inclusão de equipes multidisciplinares, ela gera várias vantagens, né? Uma delas é a troca de experiência entre os colaboradores. Um exemplo que eu posso dar, temos aqui a equipe multidisciplinar que quer se reunir com a equipe daquela unidade, né? E fazer um momento coletivo e individual, cada profissional passar, né? Passar por aquela equipe, né? Ver o que é que
tem de ruim e o que é que pode melhorar, né? Ou que o benefício que aquela equipe está trazendo para aquele indivíduo, para poder mostrar para aquela coletividade, daquela equipe que está ali trabalhando, melhorar mais ainda, né? A diversidade cultural, étnica, social, ideológica, que é o respeito, né, entre os próprios colegas, com os pacientes, com a família, né, levando a informação correta, né? Não sabe aquela resposta que o familiar está perguntando, vamos buscar, procurar, para poder interagir coerentemente, né, passando segurança na informação que você está dando, ou para o seu colega de trabalho, né, ou mesmo para aquela família ou para aquele paciente que está ali internado. Novas perspectivas na resolução de problemas. Se eu tenho um problema, eu tenho que buscar uma solução. É por isso que existe a equipe multidisciplinar, certo? Existem localidades, né? Existe hospitais que têm, por exemplo, o time de resposta rápida. Porém, na minha unidade, né, eu trabalho no posto, né, ali no postinho, tem um postinho, eu tenho um médico, o técnico e o enfermeiro, certo? Meu médico é o médico daquele postinho, daquela internação, solicita o time de resposta rápida, porque o paciente apresentou estabilidade, ele já tentou contorcer, não conseguiu melhorar aquele problema, e chama uma equipe mais especializada para poder tomar uma melhor conduta, né, digamos assim. Então, é chamado e eles vão lá, avaliam a criança, ver se aquela criança ou aquele adulto precisa ou ser encaminhado para uma UTI, ou precisa ser encaminhado para uma sala de estabilização, precisa mudar medicação, precisa de suporte ventilatório, qual é o problema daquela hora e o que é que precisa ser feito de imediato. Então, essa equipe, ela costuma trazer benefício, buscar a solução para aquele problema, certo? E tem o estímulo ao pensamento crítico. Todos temos críticas, todos temos um senso, né? Temos um senso crítico, né? Então, por que essa medicação não está dando certo? Eu estou criticando a medicação, por que não está dando certo? Então, eu tenho que, além do senso crítico, eu tenho que ter o da solução, que eu tenho que, essa medicação não está dando resultado, pois vamos ver essa, né? Vamos testar isso daqui para combater, né? Vamos realizar exames, pergunte, debate, doutor, medicação não está dando certo, né? O paciente não está melhorando, já foi feito, por exemplo, uma febre, doutor, já foi feito paracetamol, já foi feito dipirona, o que é mais que pode ser feito, né? Ter um senso crítico de pensar, de perguntar, né? Para buscar melhorias, tanto para a unidade, quanto para os colegas, deixar a equipe alerta e atenta sempre, manter uma mesma comunicação, um mesmo diálogo, né, entre a equipe. Falei também sobre os princípios e diretrizes do Sul nas aulas anteriores, falei da questão da lei, falei da criação da Constituição Federal, né? Falei das diretrizes, tanto organizacionais também. Então, aqui é uma revisãozinha para vocês poderem lembrar. Também questão de prova, tanto vai cair na minha prova, também como cai nos concursos, certo? Você que está aí estudando hoje, vai ficar com a mente bem quentinha aí para os concursos que estão vindo, né? Estão por vir. Ok, então, lembrando, Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, é a lei orgânica, foi criada pelo SUS na época do Collor, certo? Então, esses são um dos princípios e diretrizes, está no capítulo 2, lá se você for procurar no Google, né? Ou procurar nas bases de dados, né? Vocês vão encontrar que a lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 vai estar lá na Lei Orgânica de Saúde, certo? Então,
Do artigo 7, as ações e serviços públicos de saúde e serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios. Gente, fiquem atentos nessa questão desses princípios, dessas diretrizes, tá certo? É de suma importância vocês poderem entender, pesquisem se a informação que eu estou passando seja insuficiente, procurem, pesquisem mais sobre essa questão do SUS, certo? Temos a universalidade, né, que é a questão do acesso ao serviço de saúde em todos os níveis de assistência, seja ele privado, seja ele público, né, seja conveniado. Então, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, certo? Integralidade já é a questão da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, né, individuais e coletivos, exigindo para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema, certo? Onde ocorre a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade, tanto física como moral, certo? No quarto parágrafo, eu tenho aqui a igualdade da assistência à saúde, sem preconceito ou privilégio de qualquer espécie, seja rico, pobre, negro, branco, amarelo, pardo, indígena, né? Então, eu tenho que ter, se ele é atendido de uma forma, eu quero ser atendido da mesma forma que ele foi atendido, né? Não pode haver essa divergência de atendimento, né? Se eu sou atendido com bom dia, eu quero ser atendido com bom dia também, entendeu? O direito à informação, você tem todo e o dever, né, de passar a informação para o cliente, né? Você tem que ter a obrigatoriedade de que de passar aquela informação, ou seja, a informação mais verdadeira possível que você consiga passar, certo? A divulgação de informação quanto ao potencial de serviço de saúde e a utilização pelo usuário, a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação e recursos em orientação programática, participação da comunidade, entra naquela lei que eu falei, né? 8.142, pronto. A partir daí, que envolve a participação da comunidade, né? Que vem o que é a descentralização político-administrativa e com direção única de cada esfera de governo, onde vem o quê? Onde entra a ênfase da descentralização dos serviços para o município e a regionalização e a hierarquização da rede de serviços de saúde também. Integra em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Isso é de suma importância para vocês, para poder entender o que eu estou falando, certo? Vem também a conjugação dos recursos financeiros, tecnológico, materiais e humanos da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios na prestação de serviço de assistência à saúde da população, certo? Capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência e organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos, certo? Então, toda essa questão de princípio e diretrizes do SUS vai estar ligado à lei 8.080 e à lei 8.142. Lembrando que teve uma atualização, certo? Essa atualização que está em constante do SUS, né? Atualização constante do SUS, onde a lei 8.080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes da outras providências, a quarta norma operacional básica do SUS, que é a NOB, né? Que é a NOB-SUS, que é de 1 de 96, avançou o processo de municipalização e do setor de saúde, ainda que se tenha estabelecido transferências regulares e automáticas do
de fundo a fundo e a remuneração por serviços produzidos, alguns desafios referentes ao financiamento do sistema se mantiveram ainda, né? E temos a NOB 91, 93, 96 e o NOS de 2001, que é o quê? Que é o Pacto pela Saúde, né? Que a NOBS, ela define que as competências de cada esfera de governo e as condições necessárias que o Estado e os municípios possam assumir a responsabilidade dentro do sistema. Ou seja, alguém que compõe esse pacto pela saúde, ela tem que ser responsável, alguém tem que estar responsável. Então, quem é que está responsável por esse pacto pela saúde? Os estados e os municípios, certo? Eles estão responsáveis dentro do sistema de saúde, tá ok? Humanização do trabalho. Lembra que eu falei no início da aula que temos que ter mais empatia, ser mais humanos ao atendimento. É importante você respeitar o outro também, da mesma forma que você quer que seja atribuído respeito, certo? Então, o trabalho humanizado são as relações de trabalho, que é compreender o próximo, respeitar as suas diferenças, né? Cada pessoa tem suas próprias necessidades emocionais, físicas, e para que ela desempenhe bem o seu papel na empresa, essas questões precisam ser atendidas, né? Por exemplo, eu sofro de ansiedade, tem coisas que eu não consigo fazer sem ter alguém me ajudando, né? Sem ter alguém me auxiliando. Já tem outras que a concentração, a pessoa precisa ficar em silêncio, né? Já tem outras que trabalham ou com barulhos e conseguem exercer sua função divinamente bem. Coisas que né, no meu eu, talvez eu não consiga fazer isso, né? Oi, colega, bom dia, você está bem? Como foi o seu dia? Como foi a sua noite? Você está bem? Está precisando de ajuda? Né? Ser empático, ser humano mais com o outro, né? Então, segundo o Ministério da Saúde, a humanização é a valorização dos usuários, dos trabalhadores, gestores, no processo de produção de saúde, por meio da criação de vínculos solidários, da responsabilidade compartilhada e da participação coletiva nesse processo de trabalho, fazendo com que com isso seja objetivado a mudança na cultura da atenção aos pacientes também, né? Eu tenho que ser mais empático, tenho que ser mais humanizado com aquele doente que está com dor, que quer ir para casa, que não quer ficar hospitalizado, porque é difícil, você que vive em um ambiente totalmente da sua rotina. Eu trabalho, eu me alimento bem, né? E você está em casa, você pode fazer tudo, né? Posso deitar, assistir televisão, ir ao banheiro, e ali você fica limitado naquele leito, naquela cama, né? Então, seja mais humano. Bom dia, como é que o senhor está? Vamos sentar um pedacinho, vamos sentar aqui nessa cadeira. Olha, aqui a medicação tal, você vai ficar melhor. Vamos fazer o tratamento adequado, corretamente, né? O que o senhor tiver de dúvida, pergunte, né? Da mesma forma, acolha aquele paciente, aquela família que está ali angustiada, ou com seu pai, sua mãe, seu filho, ou mesmo, né? Então, vamos ter esse atendimento humanizado, que não envolve apenas os bons profissionais, como também os procedimentos, as normas, regras, infraestrutura que atendam a necessidade do paciente, né? Então, aí vem o quê? Vem a ética profissional, vem o tratamento individualizado, o cuidado realizado com empatia, respeito à intimidade e às diferenças, sejam trans, bissexual também, né? Ver essa questão também, tratar com respeito, né? Treinar constantemente a equipe do atendimento, reduzir filas e tempo de espera, permitir o acompanhante dos familiares fazer aquela visita, ter o acesso à informação, facilitar e ampliar o acesso à informação para os pacientes, garantir os direitos dos pacientes sejam totalmente assegurados. Quem é que não quer ter uma assistência de qualidade? Então, você que está aí se formando, né, tem esta visão humanística, né,
essa humanização, né? Essa empatia pelo outro. Atenda como queria que fosse. Você não gosta, a gente gosta de ser respeitado, a gente gosta de saber de todas as informações, de tudo que está acontecendo, né? Então, a gente busca por essas informações, ok? Então, vou deixar uma revisão para vocês, que eu falei que ia deixar na última aula, essa nossa última aula, certo? Após essa revisão, será a prova de vocês, ok? Então, leiam com cuidado as questões, respondam com cautela, certo? Tem dúvida, voltem às aulas, leiam os slides com calma, para poder obterem uma informação, uma aprendizagem diferenciado, certo? Que busquem também nas outras redes de informação, como Google, sites, certo? Para vocês poderem estar aí obtendo êxito na formação de vocês, ok? E não esqueçam de realmente responder os dois questionários, fazer a revisão e poder obter uma nota satisfatória na prova de vocês, ok? Obrigada.